Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo chamado Como Não Curar um Esquerdista, a respeito dos erros que a direita comete ao lidar com os esquerdistas e ao lidar com ela mesma. Nós temos que entender, antes de tudo, que o esquerdismo é uma doença psiquiátrica. Isso já foi descrito, por exemplo, num livro muito bom chamado The Liberal Mind, de um psiquiatra chamado Hosseter. É em relação a isso que eu quero comentar alguns erros táticos da direita na sua estratégia para vencer o mal que acomete a mente de um esquerdista. Como não poderia deixar de ser, vamos cantar uma musiquinha, hoje vai ser rock. Under the sun, no shadows will fall, piercing our eyes as we charge. An armored battalion on course to east, closing the end of this march. É uma música do Sabaton sobre tanques. O vídeo tem um pouco a ver com isso. O esquerdista é sempre alguém que gosta de parecer virtuoso aos olhos dos outros, mas ele não cultiva as verdadeiras virtudes, porque as verdadeiras virtudes, aos olhos mundanos e imperfeitos, podem parecer vícios, afinal, o mundo é uma contradição em relação à verdade transcendente. Mas para o esquerdista isso não existe. Aliás, a esquerda surge no mundo com nominalismo. E é isso que nós temos que combater. Segundo Hosseter, o processo de esquerdização de um indivíduo é um processo patológico, psiquiátrico. É verdade. Então, o esquerdista acaba acumulando esses desvios psiquiátricos, que são exacerbados pela escola, exacerbados pela mídia, são intensificados pelo mundo, e assim o esquerdista acaba apresentando alguns sintomas. Vou falar um pouco desses sintomas. Primeiro, o esquerdista, na sua miséria intelectual e moral, acaba querendo algum tipo de mudança, qualquer que seja ela. Por isso que ele gosta das revoluções, por isso que a mentalidade esquerdista é revolucionária. A minha vida é um lixo, eu quero alguma mudança, nem que seja para pior. No fundo, é isso que o esquerdista pensa. Mas ele nunca pensou em mudar a si próprio. Ele nunca entendeu aquilo que Chesterton falava: eu não quero mudar o mundo, eu quero mudar a mim mesmo. Então, a mudança para o esquerdista é simplesmente transcendente, mas ele insiste no erro de querer a mudança a qualquer custo, sem pensar em mudar a si próprio. O que faz com que um esquerdista, pela definição do próprio Albert Einstein, insistindo no mesmo erro, no mesmo método e querendo resultados diferentes, pela definição de Einstein, ele é um insano. Já a direita, não. A direita, como eu a defino, tende à ordem natural. A ordem natural está, por exemplo, na Bíblia, homem novo. O homem não vai querer um mundo novo e nem adaptar-se a esses erros de um mundo novo, como é o homem novo esquerdista. Mas o homem novo de direita muda a si próprio. Ele renasce, combatendo os próprios vícios, mais ou menos como as edições humanas, né, em Brás Cubas, Machado de Assis. Então, o primeiro ponto aqui é tentar oferecer essa mudança ao esquerdista. Esquerdista, você já pensou em parar de tentar mudar o mundo e mudar a si próprio? Você já pensou que votar sempre num político que fala que vai para mais saúde, mais educação, mais transporte, mais segurança, ele não vai mudar nada? Você já pensou que a democracia não vai mudar nada, que o voto não vai mudar nada? Você já pensou em mudar o seu senso de responsabilidade individual e começar a lutar pela sua própria liberdade e prosperidade? E os pobres, você já pensou em ajudar o pobre você mesmo, ao invés de pedir para o governo? Esse tipo de mudança também refletindo-se na política. Um outro sintoma que o esquerdopata tem é o seguinte: ele esquece que existe uma verdade absoluta, central, uma autoridade transcendente ao qual o homem deve se submeter, Alexandre Porto. Hoje você vai apanhar no debate por causa disso. O homem tende à lei. A definição de homem é ontológica. Ele precisa, então, se conformar à lei natural para ser homem na sua plenitude. O homem age, ele pode, na sua ação, escolher se planificar ou não. Mas a tendência do homem é a lei, porque é a obediência à lei eterna que vai fazer o homem feliz. Ou seja, fazer com que ele alcance o seu objetivo existencial. No final das contas, isso vale para todos os homens, mas o esquerdista não aceita esta fraqueza. O esquerdista tem esse problema. Ele não consegue. Ele é tão fraco que ele não aceita as fraquezas. É uma fraqueza psicológica. Ele sabe que ele está alheio a esta lei eterna, mas ele não aceita isso, então ele procura dois caminhos. Um é mudar a lei eterna. Ele tenta mudar a natureza da realidade. O esquerdista é especialista nisso. Chega ao ponto, por exemplo, da feminazi defender o Islã. É uma tentativa de inverter a lógica do universo. E outra coisa, ele tenta buscar um consolo. Estou alheio à lei eterna, preciso de um consolo. Então ele quer ser bem visto pelo grupo. O esquerdista gosta de ser bem visto pelos grupinhos. Então, sempre o comportamento de massa acaba pautando a mente do esquerdista.
O direita não. O direitista é diferente. Ele sabe que ele está aquém da lei eterna. Ele aceita a própria fraqueza. O que ele não aceita é o comodismo. Ele não aceita normatizar as próprias fraquezas. Então ele vai lutar, ele vai tentar se autoaperfeiçoar. No que ele tenta se autoaperfeiçoar, ele vai cultivar algumas virtudes marciais na sua luta contra a imperfeição. Isso é muito bom, isso é muito importante. As virtudes viris. Mas as virtudes viris têm que ser pautadas pela caridade. Do contrário, elas podem se tornar desordenadas. E aí começam os erros da direita. É bom que a direita não seja mimimizenta. É bom que a direita, ao ser criticada pela esquerda, ela não se rebaixe e não faça concessões. Mas é preciso tomar algumas precauções. E eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde, assim que eu terminar de explicar um outro sintoma da doença esquerdista. É a seguinte: o esquerdista tem, isso é o próprio Rossiter que fala no livro dele, uma autopiedade e uma outrocomiseração, para usar o termo que ele usa, de forma desordenada. Ele se acha a grande vítima da sociedade e ele tem uma comiseração pelo outro desordenada, aonde ele, tentando parecer bonzinho, tentando mostrar ao mundo que ele tem piedade e comiseração pelos outros, ele sacrifica o bem comum. Exemplo, aquela esquerdopatazinha que estava lá no avião e falou, coitadinho do terroristinha afegão que está sendo deportado. Ou seja, ela está sacrificando o próprio país, ela está sacrificando a segurança nacional, ela está colocando todos os seus concidadãos em risco para mostrar como ela é tolerante com um terrorista afegão. Esse tipo de coisa que eu estou falando. Então, na esquerda, tudo é nominal, tudo é de fachada. O homem de direita, não. Ele procura a justiça. Se ele é injustiçado, ele vai lutar pela justiça, mais para defender a ordem de justiça do que por uma autopiedade. E outra coisa, a direita pensa na necessidade do próximo, não naquilo que o próximo quer. Porque aquilo que o próximo quer é diferente daquilo que o próximo precisa. Então, é claro que um político demagogo de esquerda vai prometer direitos trabalhistas, 13º, salário mínimo, isso é o que o povo quer, eu quero direitos, eu quero que o empresário me dê tudo ali. Mas é isso que o povo precisa? Nós, estudiosos de economia da escola austríaca, sabemos que não, o que o povo precisa é de livre mercado. É preciso que o empregador tenha os incentivos de proteção à propriedade privada e aos contratos para continuar se arriscando e ser um empregador, e assim por diante. Essa é a diferença. Tem um sujeito chamado Steve Maraboli, ele é um escritor de autoajuda motivacional. Eu não gosto de autoajuda motivacional, mas existem exceções, existem caras que são brilhantes nessa área. O Maraboli é um deles. E ele diz o seguinte, o universo não vai te dar o que você quer. O universo vai te dar aquilo que você de fato demanda internamente através da sua ação. Isso é quase que uma unificação da praxeologia com a metafísica escolástica. Então, o homem de direita tenta se conformar à lei natural através das suas ações, enquanto a esquerda procura apenas satisfazer desejos externos, superficiais, com palavrinhas. Por isso que a democracia serve tão bem à esquerda. A demagogia política trabalha com palavras, enquanto a direita trabalha com fatos, ciência, ordem natural. A democracia é incapaz de prover isso. Então começa por aí. E para finalizar aqui, o último sintoma da esquerda, antes de entrar na parte tática do meu vídeo, vamos falar um pouco sobre um dos maiores psicólogos que já existiu, Mário Ferreira dos Santos. Ele mostra que existe uma irredutibilidade heterogênea da vida psíquica do homem. Em outras palavras, as pessoas operam de forma diferente. Elas têm anseios diferentes. Elas respondem a incentivos de forma diferentes. Porém, as leis que regem essa operação são as mesmas para todos. Isso é a noética, o estudo da operação lógica da mente. Então, o esquerdista inverte as coisas. Ele acha que todas as pessoas podem ser encaixadas em modelos de políticas públicas de engenharia social, como se não houvesse essa irredutibilidade heterogênea da mente humana. Por outro lado, eles acham que a lógica do pensamento pode ser alterada ao seu bel prazer. É o famoso polilogismo da esquerda. Isso é outra doença que eles têm. Precisamos trazer a esquerda de volta à cura. Para trazer de volta à cura, nós precisamos assumir essa heterogeneidade da mente, adaptando o nosso discurso. Adaptar o discurso não é fazer concessões de princípios, não é distorcer a verdade, mas é sim usar um pouco da retórica, do marketing e da didática. Porém, temos que ter em mente aquilo que São Bento da Núrcia dizia.
a retórica deve ser uma serva da verdade. Ela não deve ser uma ferramenta para vender a mentira aos outros. Isso que São Bento nos ensina. Agora, você não vai chegar numa reunião de feministas de esquerda libertária e começar a falar, bom, primeira coisa que nós vamos fazer, bomba nuclear para todo mundo. Você vai chocar? Comece explicando para a esquerda libertária, por exemplo, a liberação das drogas. Aí você vai numa reunião de conservadores, monarquistas, você não vai chegar para eles, pessoal, vamos vender bebê e liberar droga? Não, começa explicando sobre como as virtudes e a religião se fortaleceriam sem o Estado para distorcer a razão moral. Começa explicando a liberação da arma, a defesa da família. Então, é esse tipo de coisa. Isso não é distorcer a verdade. Isso é estratégia. Em grego, estratégia. Bom, agora, quais são os erros da direita nessa batalha? Existem alguns erros que a direita comete justamente porque ela também é vítima da loucura esquerdista. Em outras palavras, a esquerda deixa a direita louca da cabeça. Realmente, a esquerda irrita. Mas você precisa parar para pensar, colocar sua mente no lugar e contra-argumentar. Porque se você contra-atacar o inimigo em pânico, você perde. Você entra em desordem, e a desordem favorece o inimigo. Isso qualquer mestre de artes marciais orientais vai te falar, nunca ataque com ódio e pânico, ataque com racionalidade. Então, por exemplo, a esquerda fala em direitos humanos. Nós sabemos que a esquerda fala em direitos humanos se referindo a direito de privilégio de bandido, em detrimento dos reais direitos dos seres humanos de bem. Aí vem a esquerda e fala, direitos humanos é a PQP. Não, não fala isso. Nós temos que explicar para as pessoas que nós, da direita, é que realmente defendemos os direitos humanos. O direito à vida, liberdade e propriedade. E nós defendemos a restituição da ordem de justiça caso alguém viole esses direitos. Defendemos uma punição justa, proporcional, com o devido processo da lei, sem coitadismo bandidal. Isso é a defesa dos direitos. Mas muitas vezes a direita, naquele desespero, resolve chocar. Então é aquilo que eu falo. A direita gosta de cultivar as virtudes viris. E com isso ela acaba encampando, ela acaba internalizando algumas críticas que a esquerda faz. Isso, na maioria das vezes, é bom. Vou dar um exemplo. 1918, Batalha de Belleau Woods, Primeira Guerra Mundial. O exército alemão ficou tão chocado com a ferocidade dos fuzileiros navais americanos que os chamaram de Devil Dogs, cães do demônio. Era para ser uma ofensa. Acontece que nós não estamos falando de estudantes de esquerda da Ivy League em 2018. Estamos falando de US fucking Marines em 1918. Eles não se sentiram ofendidos. Eles gostaram e adotaram o apelido. Eles mesmos se autodenominam hoje Devil Dogs. Eles gostaram, pô, cães do demônio, é isso aí! Né? Ou naquele filme de Jarhead, que o sargento fala pra tropa, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sou o pior FDP do vale. Esse tipo de coisa. Por um lado, é bom que nós sejamos imunes ao mimimi da esquerda, ao coitadismo. Por outro lado, devemos tomar cuidado para não perder de vista o grande objetivo de tudo isso, o grande objetivo da existência, que é o... Então, existem algumas coisas boas. Por exemplo, o Fernando Quioca deu um exemplo genial de como a direita encampa essas críticas para mostrar que é viril. A esquerda gosta de falar, olha aí a bancada do boi, bíblia e bala, pejorativamente. Se nós tivéssemos um marqueteiro de esquerda, não ia ser boi, bíblia e bala, seria a alimentação das pessoas, os valores familiares e a proteção do ser humano. Não boi, bíblia e bala. Mas nós gostamos, aqui é boi, bíblia e bala mesmo. E aí eu acho que está certo. Nós temos também que combater o mimimi cultural. Agora, a esquerda continua na sua guerra linguística. Uma política econômica decente, eles chamam de austeridade. Eu sou austero. Não vou injetar um único centavo de liquidez na economia, ainda que haja pobres desempregados. Mas essa é a política que vai restabelecer a poupança da sociedade e dar emprego para o pobre, né? A esquerda chama de austeridade. Nós temos que fazer um combate contra essa guerra cultural e a encampação desses termos é boa, porque faz as pessoas raciocinarem o que é uma política econômica que vai funcionar ao invés de simplesmente se deixarem levar pelo marketing. A direita realmente não pode cair no erro da esquerda de querer combater nesse campo de batalha imundo que é a propaganda, onde a esquerda sempre foi superior, Goebbels e assim por diante. A razão é onde a direita ganha. Então, por um lado, temos que encampar mesmo aqui a austeridade mesmo. Ah, e a exclusão. Exclusão é defesa da propriedade privada. Tem que excluir mesmo. Por outro lado,
Nós não podemos nos acomodar e achar que as pessoas vão ser racionais, porque, lembremos, a democracia perverte a razão e a ética. A democracia intensifica a doença mental do esquerdismo. E é neste mundo que nós vivemos, e é com isso que nós temos que lidar, e é isso que nós temos que considerar na hora de planejar uma estratégia. Eu vou chegar nas partes mais específicas, mas nós temos que lembrar que as palavrinhas bonitinhas da esquerda, as ações afirmativas, a inclusão social, a distribuição de renda. Olha, eu sei que ação afirmativa é racismo. Eu sei que distribuição de renda é roubo. Eu sei que inclusão é violação do direito de propriedade. Eu sei que injetar liquidez na economia é falsificação monetária. A mim vocês não enganam, esquerdistas. Mas os termos da esquerda não são feitos para nos enganar. Eles são igual acessório de moda da mulher que se arruma. A mulher não se arruma para um homem. A mulher se arruma para encher a paciência da outra mulher. Os termos de esquerda são iguais. Eles não são feitos para enganar a direita blindada. Eles são feitos para enganar os próprios esquerdistas. Eles são feitos para o esquerdista se autoconsolar da sua própria inconsistência intelectual. Ele é feito para enganar as massas de manobra. O próprio Rossiter, do Liberal Minds, ele diz que existem dois tipos de esquerdista, o maligno e o benigno. Benigno não é bem benigno, é igual você fala em tumor maligno e benigno, mas o fato é que existem as mentes malignas da esquerda e existe a massa de manobra. Essa é a distinção entre maligno e benigno, né? Ora, o maligno é nosso inimigo, não tem conversa com ele realmente é na bala, é na baioneta. Mas o benigno, nós temos a obrigação de trazer para o nosso lado. Ou seja, a direita tem a obrigação de fazer esse serviço psiquiátrico de curar a doença mental, que é o esquerdismo. Quais são os erros da esquerda? Desculpa, quais são os erros da direita em relação a isso? O primeiro é a vaidade. A vaidade é contrária à verdade. Então, a direita, muitas vezes, gosta de chocar. Ou ela gosta de fazer concessões. Ou ela quer ser bem aceita pelas rodinhas de intelectuaizinhos da inteligenciazinha, ou ela simplesmente quer chocar e parecer o bolsominion opressor. Né? Ora, os dois tipos de vaidade que eu citei são inimigos da verdade. E só a verdade pode nos libertar, isso está na Bíblia. Então, muitas vezes, o anarcocapitalista, que é o direita por excelência, chega numa roda de liberais e fala, olha, eu defendo a redução do Estado, um Estado mais enxuto. Não, seja homem! Nós defendemos a extinção do Estado. Seja macho, fala a verdade. Ah, mas vai chocar. Se a verdade choca, o problema não é com você, o problema é com os caras. Pensa nisso. Você não vai chocar de propósito. Agora, você não tem culpa que o cara se choca com a verdade, né? E tem aquele cara que simplesmente quer chocar. Por exemplo, você está lá discutindo com a esquerdinha justiceira social. Você fala, bom, temos que privatizar a saúde, temos que desestatizar a saúde. Aí ela, mas como é que o pobre vai pagar? Em vez de você ter a decência de explicar para ela que o pobre só pode ter acesso à saúde se ela for desregulamentada e se o governo parar de roubá-lo para alimentar um sistema ineficiente, em vez disso, o cara simplesmente fala, cada um que se vire, cada cachorro que lampa sua, né? Você chocou e não explicou nada. Você é um comodista, um vaidoso. Você não está trazendo o seu interlocutor para a verdade. Você está se servindo ao invés de servir a verdade em benefício do próximo. O segundo erro é a ira. E esse é o erro que eu mais cometo. Não pensa que eu sou santo, não. Tem nego que vem aqui falar, homem sanctum. Que homem sanctum o quê, rapaz? Só porque eu falo algumas coisas certas, não significa nem que eu falo tudo certo e nem que eu faço as coisas certas. Eu peco muito pela ira. A esquerda me irrita. Eu tenho esse desequilíbrio emocional. Não é nem a esquerda que me irrita, às vezes qualquer coisa me irrita. Eu vou lá e falo, você é idiota, imbecil, verme, rastejante. Tá errado. Eu faço isso, mas tá errado. Nós não estamos aqui para esculachar o interlocutor, estamos aqui para trazê-lo para a verdade. Muitas vezes, aí tem um esquerdista desonesto argumentando com você, é preciso esculachar esse esquerdista, você sacrifica ele, para que a plateia enxergue a desonestidade, a inveracidade, a inconsistência desse sujeito, né? E aí nós temos um outro problema. A autovitimização. A autovitimização é um dos piores erros que a direita pode cometer. Por exemplo, a esquerda chega para o cara da direita e fala, você não gosta dos pobres.
Esse é um argumento que a esquerda adora, principalmente os anticapitalistas. Aí a direita fala, não, você está me ofendendo, eu gosto dos pobres sim, eu tenho um amigo pobre, eu dou a mão para pobre. Autovitimização. Você se afetou, você está se esquerdizando, você está deixando com que a esquerda use a estratégia do framing contra você. O que é o framing? Isso o Ben Shapiro fala bastante. Eles colocam uma moldura em você, olha, esse é o cara que odeia pobre. E aí você aceita a acusação se defendendo dela. Não, eu gosto de pobre sim. Não gosta, não. Agora a discussão é se você gosta ou não. Quer dizer, se você gosta ou não de pobre, está em discussão. Isso não era para estar em discussão. O que era para estar em discussão é a esquizofrenia de um esquerdista que acha que liberar o mercado é odiar pobre. Nessa situação, o humor é uma boa ferramenta. Ah, sim, eu odeio, né? Aí você faz um meme do cara. Sim, eu odeio pobre, eu acabei de socar 2 pobres na rua. Aí você sai pro humor, para mostrar a esquizofrenia da esquerda. Talvez não, essa piada não seja melhor, mas existem humoristas que são bons nisso. Usem as habilidades, usem a informação, o conhecimento que está disperso na sociedade, né? O Danilo Gentili é um cara ótimo para fazer isso. Olha, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante aqui. Tô nem conseguindo baixar a coisa para ver as perguntas. Eu não quero que o vídeo fique, como diz o guru, enfadonho, né? Então, só para terminar aqui, o Zé Graça é o melhor youtuber da história. Ele é o youtuber por excelência. É um cara que cria neologismos realmente engraçados. Recomendo um vídeo dele sobre impostos, onde ele mostra com muito bom humor o quanto os impostos sobre o consumo, a cascata de impostos em geral, encarecem os bens. Eu vou terminar o vídeo, então, fazendo essa homenagem ao guru do Himalaia. Um abraço!